Estamos começando mais um Bom Dia Mercado, seja bem-vindo, faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa terça-feira, dia 31 de janeiro. Se inscreve nesse canal para ajudar a gente a continuar crescendo aqui no YouTube. Se você quiser deixar o like também, ajuda bastante para o YouTube divulgar para novas pessoas. E não se esquece das grandes probabilidades no final do vídeo. 2 horas da tarde na Turquia, nós temos o Beşiktaş contra o Fatih Karagümrük, acho que é assim que fala, me perdoem se a minha pronúncia turca não está tão afiada assim. Como visitante, o Beşiktaş tem 4 vitórias em 9 jogos, apenas 2 derrotas, e como mandante, o Fatih tem 3 vitórias em casa, 3 empates e 3 derrotas. É um time na média, mas com um ataque bem poderoso, inclusive marca mais gols em casa do que o Beşiktaş fora de casa. Nas últimas partidas entre eles a gente teve um empate, 3 vitórias do Beşiktaş e uma vitória do Fatih, mas o que me chama a atenção por aqui é que nos últimos 6 jogos que ele disputou dentro de casa, ele marcou pelo menos 2 gols, nas derrotas, no empate e nas vitórias. E tem vitória por aqui contra equipes grandes, como o Trabzonspor, que é o atual campeão da Turquia. E o Beşiktaş marcou também gols em todos os jogos que disputou fora de casa nessas últimas 5 partidas. Isso me dá uma informação bem interessante em relação ao poderio ofensivo dessas duas equipes. No PDF de apoio a gente consegue ver que as duas equipes saem na frente com a mesma frequência dentro e fora de casa respectivamente. São duas equipes que falham pouquíssimo em marcar e são duas equipes que tomam gol com frequência. Existe uma pequena discrepância entre o número de gols marcados do Fatih Karagümrük, que é mais do que o Beşiktaş, mas ele também sofre um pouquinho mais de gol. Percebam que no primeiro tempo é quase impossível achar alguma discrepância por aqui. Eu tenho o Beşiktaş vencendo um pouquinho mais, perdendo um pouquinho menos, marcando um pouco mais de gol, mas o número de gols sofridos é igual e assim é muito parecido o desempenho das duas equipes dentro e fora de casa respectivamente no primeiro tempo. E no segundo tempo eu tenho uma queda acentuada do Beşiktaş, o número de vitória cai drasticamente, aumenta-se muito o número de derrotas, o número de gols sofridos passa a ser o dobro de gols marcados e eu tenho uma manutenção do Fatih Karagümrük, na medida do possível, de poderio ofensivo. Eu continuo tendo bastante gol marcado, era 10, passou a ser 11, mas eu passo a ter muito mais gols sofridos no segundo tempo, apesar de continuar tendo boas vitórias e relativamente baixa derrota. Então o que a gente consegue tirar de informação por aqui é que o Beşiktaş cai muito de desempenho no segundo tempo, não sei se é uma queda de desempenho físico, se é de atenção, desconcentração, mas existe uma queda muito grande do Beşiktaş. O que cai no Fatih Karagümrük é o poderio defensivo. Um time que não toma tanto gol no primeiro tempo acaba tomando muito no segundo. Então se a gente juntar todas essas informações, a gente consegue perceber que não é uma partida fácil para o Beşiktaş vencer. Muito provavelmente o Beşiktaş tende a sofrer um gol por aqui e também tende a marcar, porque o Fatih Karagümrük, apesar de ter um bom ataque, ele sofre muitos gols no segundo tempo, mas não vai ser, não deve ser um jogo onde você vai conseguir encontrar momentos de superioridade do Beşiktaş muito grande. Provavelmente você vai encontrar janelas de superioridade do Beşiktaş em alguns momentos do jogo, talvez até no primeiro tempo, mas não vai ser provavelmente uma posição que você possa se abraçar. Então se você é trader e vem para trabalhar correções de preço, não ignora também que o Beşiktaş pode estar pior em campo e você pode ter uma correção de preço do favorito, tá? Então eu já vou colocar aqui embaixo, é um jogo onde o favorito pode sim se complicar. Mas isso se você tiver método para trabalhar, obviamente, contra o favorito. Se você quiser trabalhar só contra a zebra, aí você espera essas janelas de superioridade. Se você é Panther, eu não olharia para essa vitória do Beşiktaş seco com muito carinho. Eu acho que se você quiser trabalhar com o empate anula do Beşiktaş, pode ser mais interessante, um pouco mais resguardado, porque o adversário, sim, pode complicar a vida do favorito. Mas eu olharia com mais bons olhos para os mercados de gols, né? O mínimo 2 gols, o 2,5 também pode ser interessante e, obviamente, é um jogo com uma tendência muito alta de ambas marcas. Eu tenho um ataque bom do Beşiktaş no primeiro tempo, caindo drasticamente no segundo, mas que passa a sofrer mais gols, e eu tenho um Fatih Karagümrük marcando muito no primeiro e no segundo, mas no segundo sofrendo muitos gols. Às 2 horas também na Alemanha nós temos a DFB Pokal, oitavas de final entre o Paderborn contra o Stuttgart. Hoje o mercado ele não consegue definir um favorito e eu concordo com ele, tá? O Paderborn é um dos times mais bem colocados da Bundesliga 2 e o Stuttgart é um dos piores colocados da Bundesliga 1. Então existe ali uma paridade. Outra coisa que contribui para isso é que o Stuttgart vem tendo péssimas campanhas fora de casa e o Paderborn vem tendo boas campanhas em casa. O Paderborn já esteve na primeira divisão há pouco tempo atrás, não fez uma boa campanha. E o Stuttgart também já esteve na segunda divisão. Então são equipes realmente parelhas, tá? Outra característica interessante é que o Paderborn ele varia muito de temporada para temporada. Às vezes ele faz uma excelente temporada fora de casa,
mas não consegue replicar a mesma coisa em casa. E nessa temporada particularmente vem fazendo uma excelente temporada em casa, mas não consegue repetir isso fora de casa. O Stuttgart vem fazendo uma temporada ruim dentro e fora de casa. Por isso que eu acho que o Stuttgart está mais perto de cair para a segunda divisão do que propriamente para se manter. Tá? Então concordo com o mercado, é um jogo extremamente parelho. Eu vou utilizar estatísticas da segunda divisão para o Paderborn e estatísticas da primeira divisão para o Stuttgart, para você ter ideia de como as duas equipes estão. Mas a gente tem que saber, obviamente, que o nível de enfrentamento é um pouco diferente. O Paderborn ele saiu na frente em casa em quase 80% das vezes, o Stuttgart em apenas 13%. O Paderborn falha pouquíssimo em marcar, já o Stuttgart falha um pouco mais, e o Paderborn fica mais jogos sem sofrer gol. Outra coisa interessante do Paderborn é que ele é um time excelente de recuperação dentro de casa. Pelo menos tem sido assim na Bundesliga 2. Então, se ele sai atrás, ele é um time que consegue buscar recuperação. Já o Stuttgart vem tendo muita dificuldade porque vem sofrendo gol em quase todos os jogos. Além de não ter vencido nenhuma partida fora, foram quase 20 gols sofridos. Tá? Então, existe uma discrepância no poderio ofensivo e, obviamente, também no poderio defensivo, mas dado as devidas proporções de enfrentamento da primeira e da segunda divisão. Eu não vejo tanta discrepância no primeiro tempo assim, porque o Paderborn não faz uma boa campanha na primeira etapa. Eu tenho apenas 33% de vitória, o Stuttgart não venceu nenhuma, então talvez isso aqui contribua um pouco para o lado do Paderborn, mas as duas equipes perderam próximo de 50%. As duas equipes também sofrem 10 ou mais gols na primeira etapa, só que o Paderborn tem um nível ofensivo maior. Quando a gente fala de segundo tempo, eu tenho um crescimento muito grande do Paderborn e eu continuo tendo uma queda ou um momento ruim do Stuttgart. O Paderborn passa a vencer 67%, não perdeu nenhum segundo tempo e fez 16 gols tomando apenas um. Por isso que eu mencionei que o Paderborn tem um nível de recuperação muito boa no segundo tempo, tá? O Stuttgart mantém um nível de derrota bem alto, mantém o número de gols sofridos bem alto e reduz até o número de gols marcado. Só aumenta um pouquinho o número de vitórias, que era 0, e passa a ser 13%. Se você é trader, mesmo se tratando de uma DFB Pokal, de uma Copa da Alemanha, um jogo mais tendencioso para gols, você pode encontrar momentos de superioridade para trabalhar correção de preço. Tá? Só dobra ou redobra a sua atenção na leitura, porque o primeiro tempo das duas equipes não é bom. Falhas defensivas, muitas derrotas, poucas vitórias. Então, quanto mais atenção você tiver na sua leitura, provavelmente mais assertivo vai ser as suas entradas e saídas do mercado. Mas pode ser sim um jogo para correção de preço, foi o que eu coloquei aqui. Se você é Panther, eu olharia com muito carinho para o mercado de gols, principalmente para essa possibilidade de ambas marcam, tá? Por mais que o Paderborn seja melhor ofensivamente do que o Stuttgart, o nível de enfrentamento das duas equipes é diferente. Então o Stuttgart pode sim ferir o Paderborn no primeiro tempo e forçar o Paderborn a tentar buscar uma recuperação no segundo. Também trabalhar gols aqui com uma possibilidade de 2 ou 3 gols pode ser interessante, lembrando que é um jogo único e quem sofrer vai ter que se expor e o nível de espaço para contra-ataque geralmente é muito grande. As equipes na Alemanha elas não se preocupam, às vezes, nos últimos 5, 7 minutos, de jogar o goleiro para a área para tentar buscar recuperação. Isso é muito comum de acontecer, tá? Desde a terceira divisão, às vezes até a primeira. Então, na minha opinião, é um jogo interessante para ficar de olho em gols por aqui. Às 16h45, também pelas oitavas de final da Pokal, nós temos União Berlim contra o Wolfsburg. Aqui a gente já está falando de duas equipes de primeiro escalão da Alemanha, equipes que brigam na parte de cima da tabela. O Wolfsburg voltou muito bem na janela de inverno, da pausa de inverno. O União Berlim voltou melhor ainda, com 3 vitórias seguidas. O Wolfsburg nos últimos 3 jogos aplicou 2 grandes goleadas e só foi perder agora no último jogo para o Bremen. Estamos falando do último semifinalista contra o campeão. União Berlim enfrentou o Leipzig, perdeu por 2-1, o Leipzig acabou sendo campeão. E estamos falando de um time que já ganhou a Pokal, o Wolfsburg, na temporada 14 e 15. Então aqui a gente está falando de times maiores que a gente pode ter muito mais incidência de correção de preço, de match odds, mais liquidez e também um mercado um pouco mais tranquilo de se trabalhar. Não olhando só para gols, apesar de ter também uma incidência, mas eu acho que é mais tranquilo para a gente olhar mercado por aqui. A gente consegue no PDF de apoio analisar os dados da Bundesliga 1, porque é um confronto de Bundesliga 1 dentro da Pokal. Então eu consigo expor os dados do Wolfsburg fora de casa e do União Berlim dentro de casa, lembrando que esse estádio vai ser no estádio do União Berlim. O União Berlim tem sido muito bom time dentro de casa, 75% das vezes sai na frente, é um pouco maior o número do que o Wolfsburg. Não falhou em marcar em nenhuma situação, mas é um time que toma gol com alguma frequência. Não são tantos gols sofridos, apenas 7 gols em 8 jogos, mas tem uma determinada frequência. O Wolfsburg falhou em marcar em um pouco mais de situação, ou seja, tem um ataque um pouco menos efetivo,
mas os números de gols marcados propriamente são parecidos, porque nos jogos onde ele marca gols, ele marca mais. Inclusive tivemos as goleadas que eu comentei. E o Wolfsburg fica um pouco mais relacionado ao União Berlim de jogos sem sofrer gols. No primeiro tempo, eu não tenho discrepância. A gente consegue verificar aqui que o número de vitórias é parecido, o número de derrotas é parecido, o número de gols marcados e sofridos é praticamente igual. Isso indica uma forte tendência de troca de superioridade um pouco mais acelerada, ou seja, não vai ser provavelmente um jogo onde uma equipe se mantenha superior à outra durante vários minutos. Isso vai exigir de você uma leitura de jogo também redobrada, bastante atenção, porque você pode estar abraçado numa posição que já deixou de ter valor há algum tempo. No segundo tempo, mantém-se uma paridade, mas algumas coisas mudam. O número de vitória é bem parecido, ou seja, eu continuo tendo equipes efetivas no segundo tempo. Porém, o número de gols sofridos do União Berlim e o número de derrotas do União é um pouco melhor. Isso indica uma equipe um pouco mais concentrada dentro de casa, talvez pelo fator torcida, né? Um fator muito mais de concentração do que propriamente de futebol. Mas se a gente tem números tão parecidos, por que será que a odd do União Berlim é um pouco mais baixa? Porque o União Berlim, há pouco tempo, ele chegou a liderar a primeira divisão da Alemanha durante várias rodadas. Isso, obviamente, pesa no mercado. Além disso, nós tivemos um retorno com 3 vitórias seguidas do Union. 2 jogos, se eu não me engano, ele teve que virar, né? O Hoffenheim saiu na frente, ele teve que virar. Se eu não me engano, o Bremen saiu na frente, ele também teve que virar. E venceu o derby de Berlim contra o Hertha, lá no Estádio Olímpico. Mais uma vitória do Union Berlim no derby. O Wolfsburg, apesar de ter dado 2 goleadas, né, deu um cacete no Freiburg por 6-0 e deu um cacete no outro time de Berlim, o Hertha, por 5-0. Ele acabou perdendo para o Bremen. Então acho que o mercado ele fica um pouco mais do Union nesse momento. Mas é um jogo completamente parelho, na minha opinião. E você que é trader pode vir trabalhar correção de preço aqui sem nenhum problema, sem nenhum viés. Mas lembre-se que no segundo tempo eu tenho um União Berlim um pouco mais concentrado. Só não duvide do poderio ofensivo do Wolfsburg, que marcou 11 gols em 2 jogos. Se você é Panther, eu não duvido que a gente tenha um jogo para pelo menos 2 gols por aqui, mas eu não me abraçaria em nenhum dos lados. Eu não acho que é um jogo para você apostar nem na vitória do Union, nem na vitória do Wolfsburg. É um jogo muito parelho, onde qualquer time que saia vencedor vai ser merecido. Então eu ficaria mais com a relação de gols pelo fato de termos um jogo único e também a possibilidade de espaços no final do jogo, que vai aumentar muito essa probabilidade. Nas últimas vezes que se enfrentaram, não tivemos uma incidência tão grande de ambas marcas. Um jogo apenas dos últimos 5. Mas trabalhar com uma ideia de pelo menos 2 gols pode ser interessante. Às 17 horas, pela Copa da Liga Inglesa, semifinais, nós temos Newcastle e Southampton. Newcastle extremamente favorito aqui para esse jogo. Lembrando que ele venceu o primeiro jogo, o jogo de ida, por 1-0 na casa do Southampton. Hoje, se a gente comparar as duas equipes da Premier League, nós temos o Newcastle na 3ª colocação e o Southampton na lanterna. Então é um nível muito diferente. Por mais que o Southampton tenha eliminado o City dessa competição, a gente tem que considerar que existe um nível muito diferente hoje entre as duas equipes. O Newcastle levou a sério o jogo de ida, colocou a maioria dos titulares em campo, e muito provavelmente vai colocar também os titulares em campo em casa com o apoio da torcida. E quem vencer provavelmente vai enfrentar o United, que já colocou 3-0 no Newcastle fora de casa e deve decidir no Old Trafford. Então, na minha opinião, um jogo onde as duas equipes vão levar muito a sério, mas mais ainda é um jogo para o Newcastle carimbar de fato a sua nova era ali de investimentos, de novo rico, vamos dizer assim, do futebol inglês. O Newcastle, se eu não me engano, nunca venceu essa competição, chegou na final uma vez lá em 70 e blau, 60 e blau, e perdeu para o City por 2-1. Então provavelmente é uma competição onde ele vai levar a sério, já que, na minha opinião, o objetivo do Newcastle na Premier League nesse ano ainda é uma vaga direta na Liga dos Campeões. Eu posso utilizar os dados da Premier League nesse jogo? Eu acho que sim, porque as duas equipes tendem a usar os titulares, as duas equipes jogam a Premier League, então eu vou te dar um parâmetro aqui do que você poderia esperar, tá? O Newcastle é uma equipe extremamente forte defensivamente. Em 70% dos jogos ele não sofreu gol, saiu na frente em 60% dos jogos e falhou em marcar em pouca quantidade, digamos assim. Por isso não é uma equipe tão forte de ambas marcas. Chegou a tomar um gol no jogo de ida, mas foi anulado com toque de mão. O Southampton saiu na frente em apenas 20% dos jogos, falhou em marcar em quase 50% e sofreu gol em quase todos os jogos. Isso explica o fato do Southampton estar na lanterna da competição. No primeiro tempo existe uma discrepância bem grande entre as duas equipes, por mais que o Newcastle não vença tanto além do Southampton, né, de 40% para 10%, o número de derrota do Southampton nas primeiras etapas da Premier League é de 80% fora de casa. São 12 gols sofridos. O Newcastle é econômico no primeiro tempo em número de gols marcados, mas também sofre pouquíssimos gols e não perdeu nenhuma primeira etapa.
No segundo tempo, eu tenho um pouco de crescimento do time do Southampton. Eu diminuo o número de derrota consideravelmente, aumento um pouco o número de vitória, passo a sofrer um pouco menos de gol, passo a marcar um pouco mais, mas eu continuo tendo um Newcastle muito forte, com mais vitórias do que no primeiro tempo, perde um pouquinho mais, mas aumenta o seu poderio ofensivo. Então, de maneira geral, mesmo que a gente tenha utilizado aqui dados da Premier League, eu acredito que a gente vai ter uma superioridade bem grande do Newcastle por aqui. Por mais que o Southampton tenha que se atirar, eu acho que o Newcastle pode valer da sua qualidade de jogadores, do seu poderio ofensivo, para de novo vencer esse jogo. Se você é trader, eu tomaria um pouco de cuidado com esse back ao Newcastle. Por quê? Já existe vantagem por aqui, ou seja, o Newcastle não necessariamente precisa da vitória, e o Southampton vai ter que se atirar, vai ter que se lançar um pouco mais para tentar pelo menos empatar esse confronto. Com isso, eu não tenho certeza se eu vou ter um Newcastle totalmente ligado desde o início do jogo, empurrando o Southampton para trás. Eu posso ter o Southampton escapando um pouco mais, eu posso ter um jogo um pouco mais parelho, o Southampton postando um pouco mais nas bolas aéreas. Isso pode dificultar um pouco essa leitura para back favorito e eu posso ter um mercado um pouco mais volátil, mexendo um pouco mais. Talvez direcionar esse lay a pior equipe em campo para o Southampton seja um pouco mais interessante. Mas esse tipo de informação a gente só consegue confirmar depois que o jogo começa. Se você é Panther, eu acredito sim numa possibilidade de vitória aqui do Newcastle de novo, porque a gente vai ter apoio da torcida, os times titulares em campo e muito provavelmente fazendo valer essa superioridade do Newcastle, mas eu também olharia com carinho para o mercado de gols, pelo menos 2 gols por aqui, porque eu vou ter o Southampton precisando buscar um resultado e cedendo mais espaços. E no jogo de ida, se você perceber, o Isaac, que foi contratado recentemente, saindo na área, puxando a marcação e cruzando bola para quem chega de trás, principalmente o Joelinton, Bruno Guimarães entrando por ali também. Então imagino sim um jogo com possibilidade de gols e possibilidade de a gente ter um Southampton mais exposto do que propriamente ele já está na Premier League. Às 17 horas, pelas quartas de final da Copa Itália, Inter e Atalanta, jogaço. A Inter é favorita aqui com uma odd de 1,83. A Inter que é a atual campeã da Copa Itália e também ganhou agora recentemente a Supercopa da Itália, vencendo o Milan, que tinha vencido a Série A. Não é um jogo fácil para a Inter. A Atalanta tem sido um visitante muito chato fora de casa. Eu vou utilizar aqui com vocês dados da Série A italiana, por mais que seja um jogo da Copa, porque eu acredito na titularidade das duas equipes. A Atalanta marcou nas últimas 10 partidas, marcou 2 ou mais nas últimas 7 e não perdeu nas últimas 6. A Inter marcou em 8 e não perdeu em 8. A Inter dentro de casa continua tendo um desempenho muito bom, a Atalanta fora de casa continua tendo um desempenho muito bom. O que vem atrapalhando as duas equipes nas competições é não conseguir manter o mesmo desempenho fora de casa, no caso da Inter, e dentro de casa, no caso da Atalanta. A Inter, dentro de casa, saiu na frente em 80% dos jogos, aqui dados da Série A italiana, falhou em marcar pouquíssimo e em 60% dos jogos ela não sofre gol. Excelente ataque, excelente defesa e excelente iniciativa no início dos jogos. A Atalanta, em 70% das vezes ela sai na frente, não falhou em marcar em nenhum jogo e ficou 50% dos jogos sem sofrer gol. Excelente ataque, boa defesa e também uma excelente iniciativa. Existe uma discrepância muito pequenininha na força ofensiva e aqui eu tenho uma defensiva da Inter melhor. No primeiro tempo eu tenho mais vitórias da Inter comparado ao Atalanta e muito menos derrota. A Inter não perdeu nenhum primeiro tempo, a Atalanta já perdeu 40%. A Atalanta é 8 ou 80. Ou tá vencendo ou tá perdendo, pouco empata. Marcou 6 gols, tomou 7, a Inter marcou 11, tomou 2. Poderio defensivo, de novo, aparecendo por aqui. No segundo tempo, eu tenho um crescimento exponencial da Atalanta, passando para 70% de vitória, o número de derrota cai drasticamente, e eu tenho uma Inter aumentando o número de derrota e mantendo o número de vitória. Continua tendo um excelente ataque e uma boa defesa, mas aí no segundo tempo eu tenho uma Atalanta crescendo demais. Se você é trader, eu viria para esse jogo respeitando muito a camisa e o estilo de jogo da Atalanta, que melhorou muito nos últimos jogos, tá? A Atalanta é uma equipe muito chata fora de casa. Então já vou colocar aqui embaixo que é um jogo onde o favorito pode se complicar, porque o adversário é bem complicado. Não vem enviesado, é óbvio que a gente pode ter uma Inter mais incisiva no primeiro tempo e essas correções da Atalanta serem mais fáceis de serem aproveitadas, mas dado a dificuldade do adversário, também posso ter um bom momento de superioridade da Atalanta que force a correção do preço da Inter. Se você é Panther, muito cuidado para se abraçar na Inter com vitória seca por aqui. Se quiser algo um pouco mais parecido com algo seguro, talvez um dupla chance para a Inter, talvez um empate anula da Inter. Mas não duvido que a Atalanta consiga marcar gols por aqui.
que a Atalanta possa sair na frente da Inter, que esse jogo possa ir para uma prorrogação, ou que a Inter possa até ser eliminada, tá? Então muito cuidado ao precificar a Inter só pela camisa. Lembre-se de como a Atalanta vem jogando bem fora de casa, e a Atalanta, por exemplo, empatou 3-3 com a Juventus, no último jogo que fez com a Juve fora de casa. Então, muita cautela. A Inter não vem jogando isso tudo essa temporada, mas vem fazendo uma boa temporada em casa. A Atalanta também não vem jogando isso tudo, mas vem fazendo uma boa temporada fora de casa. Então, adversário muito difícil. Dá para trabalhar com um cenário de 2 gols por aqui, acho interessante, mas não vamos esticar tanto a corda também, porque é jogo de Copa e apesar da gente ter a possibilidade de ter mais espaços, a gente também pode ter, por serem duas equipes maduras, né, em relação ao elenco, a gente pode ter manutenção de vantagem, uma equipe não querendo se expor tanto, ou chegou perto ali da prorrogação, o jogo está empatado, ninguém quer se arriscar. Então, eu acho que 2 gols é o suficiente para a gente poder olhar por aqui. 18-15 em Portugal tá acabando, desanima não. Benfica e Arouca. Benfica super favorito, líder da competição. Fora de casa vai enfrentar o time do Arouca, que não é um time ruim. As 2 últimas derrotas do Arouca, aliás, as 3 últimas derrotas do Arouca nessas últimas 10 partidas foram para Porto e Sport. Então nós temos o Arouca perdendo para times de grande escalão, obviamente, de Portugal. Como visitante, o Benfica tem 7 vitórias em 9 jogos, só perdeu uma partida, tomou 4 gols e fez 16. E como mandante não é de perder tanto o Arouca, como eu falei, mas tem 12 gols sofridos e 5 vitórias em casa. Utilizando o PDF de apoio, a gente tem o Benfica saindo na frente em quase 80% dos jogos fora, mas o Arouca não fica atrás e é um time também que se impõe dentro de casa, principalmente nos primeiros minutos. As duas equipes falharam em marcar na mesma quantidade, só que o Benfica passa mais jogos sem sofrer gol do que o Arouca. Não existe discrepância no poderio ofensivo e existe bastante discrepância no poderio defensivo. Não temos tanta discrepância no primeiro tempo, e eu já havia comentado com vocês aqui em outros jogos do Benfica fora, que o Benfica não costuma fazer bons primeiros tempos. Para um líder de campeonato, com cotações de hiperfavoritismo, o Benfica poderia estar jogando muito mais. Já foi pior esses números do Benfica foram atualizados, ele melhorou nos últimos jogos, né? Tem vencido um pouco mais no primeiro tempo, mas ainda não é um primeiro tempo capaz de te dar extrema confiança para apostar, por exemplo, uma vitória do Benfica no primeiro tempo. Por quê? Porque o adversário, o Arouca, também é muito bom. As duas equipes vencem na mesma quantidade, perdem na mesma quantidade, marcam quase que o mesmo número de gols, mas o Arouca sofre um pouco mais. Aí entra, obviamente, o poderio defensivo da equipe do Benfica. No segundo tempo, eu tenho um crescimento do Benfica e uma quase que manutenção de números do Arouca. A única coisa que atrapalha o Arouca aqui é que aumenta-se também o número de derrotas. Então eu tenho um aumento de vitória do Benfica, considerável, uma manutenção de derrota baixa, continua marcando 8 gols e tomando 2, mesma coisa do primeiro tempo, mas eu tenho um aumento de derrota do Arouca. Então eu consigo ver nessa informação uma superioridade do Benfica, mas lembrem-se, não é tão discrepante assim, porque o Arouca é um adversário muito difícil. Se você é trader, eu viria sim com essa ideia de trabalhar back Benfica e procuraria dentro do primeiro tempo esses momentos de massacre, de super favoritismo confirmado dentro de campo, para estar a favor do Benfica, tá? Acho que trabalhar contra o Arouca aqui nessa odd tão elevada depende muito do seu método. Se tiver, não tem problema nenhum, beleza? Para Panther, também vejo com bons olhos essa vitória do Benfica, só tomaria um pouco de cuidado com essa vitória do Benfica no HT. Eu sei que muita gente gosta de trabalhar a vitória do Benfica no HT e tem melhorado esses números, o Benfica tem vencido um pouco mais no primeiro tempo, mas lembre-se que o Arouca é um adversário chato, que pode sim marcar primeiro que o Benfica, já que ele sai na frente também com bastante frequência, que pode dificultar o Benfica de marcar gols no primeiro tempo. Então essa vitória no primeiro tempo ela fica um pouco mais ameaçada. Agora, nos 90 minutos eu acredito sim numa vitória do Benfica. Nos jogos para gols dessa terça-feira, nós temos repetindo aqui o Paderborn com o Stuttgart nas oitavas de final da DFB Pokal. Acho que é um jogo interessante para ambas marcam, por over 1,5. O Fatih Karagümrük contra o Besiktas também no campeonato turco. Também é um jogo interessante que o Besiktas pode sair atrás, pode ter que buscar recuperação. As duas equipes vêm marcando com bastante frequência dentro e fora de casa, respectivamente. União Berlim e Wolfsburg também acho que é um jogo bom para gols, dado ao que o Wolfsburg vem fazendo nos últimos jogos, com goleadas, vem marcando com frequência. Não esticaria tanto a perna, mas pode ser um jogo sim para pelo menos 2 gols por aqui. E jogos extras, nós temos um jogo do Passos com o Gil Vicente. O Passos, se eu não me engano, é o lanterna da competição e não venceu nenhuma dentro de casa. Pode ser alguma oportunidade por aqui. E na segunda divisão da França, o Sochaux, que eu não sei se fala assim,
contra o Valenciennes. Sochaux é um time muito bom dentro de casa, só perdeu 2 partidas, vai pegar o Valenciennes, que tem apenas 2 vitórias fora de casa. Não é um campeonato que eu acompanho com frequência, mas pode ser uma oportunidade para você que tem aí um horário livre para poder fazer esse jogo. Beleza? Muito obrigado pela companhia, pela audiência, fica com Deus e até quarta-feira.